Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Então tá bom. Esperar só mais um minutinho. Tá frio aí na cidade de vocês também? Tô congelando. Tô achando que a gente pode começar. Nossa, 4 cobertores. Daqui a pouco eu vou ter que ficar nesses 4 cobertores também, que tá bem frio aqui. Sou de Franca, eu não sou de Passos, eu sou de Franca, aqui no interior de São Paulo, pertinho, né? Franca venta muito, né? Venta. Nossa Senhora. Que tá apertando. Então vamos lá, né? Hoje a nossa aula é um pouquinho mais curta, com um assunto assim um pouquinho mais leve. A gente vai falar de movimentos sociais e de cidadania. O termo, né, movimentos sociais foi criado por esse sociólogo, Lawrence von Stein, em 1950, e ele definiu como uma ação direcionada por ideais. Então, movimentos sociais é o que a gente conhece mesmo, assim, né? É como a sociedade se expressa para lutar contra ou a favor de alguma coisa. Então, é uma ação coletiva, né? Precisa, assim, de um todo, lutando baseado em algum ideal que eles têm, que eles querem. E geralmente é uma iniciativa de grupos minoritários, né? A gente vai falar um pouquinho de minorias daqui a pouco, para entender o que é isso, né? E é bem importante porque às vezes é tema de redação, né? Minorias. Então, esses movimentos, eles precisam ter um projeto, que é os interesses em comum que essa coletividade tem para lutar. Eles precisam ter uns ideais, né? Que é um conjunto de ideias que vão guiar essas pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar no movimento pela luta pelo voto, né, feminino. O ideal deles é conseguir que as mulheres possam votar. E isso guia a luta deles, né? É isso que eles buscam. Precisa ter uma organização, e aí esse é um ponto interessante, porque essa organização pode ser coletiva, ou seja, é uma organização horizontal, né? Mais gente participando, vamos dizer assim, um pouco mais democrática, por ter uma participação maior. Ou hierárquica. E quando a gente fala hierárquica, é que às vezes essa organização vem de cima para baixo. Por exemplo, tem um líder organizando o evento e os outros obedecem, vamos dizer assim. Então, a gente pode questionar
o quanto um movimento social que tem uma organização hierárquica está lutando de verdade pela vontade da maioria, né? Vamos dizer assim. Porque, vamos pensar assim, aqui no Brasil, a gente teve várias revoltas. Vamos pensar na independência do Brasil. O tanto que ela foi mais uma movimentação política da classe dominante para conseguir algo que eles queriam, né? A República Brasileira também, em 1889, se eu não me engano. O quanto que foi mais uma articulação de quem já estava no poder, e aí eles influenciaram o povo para fingir que o povo tinha alguma participação, né? E no Brasil isso é muito comum. Às vezes, muitos movimentos sociais do Brasil, geralmente é a classe dominante que organiza e coloca o povo como um fantoche ali para lutar contra isso, né? Para lutar para eles. Então, é um ponto que a gente pode criticar e questionar. E refletir, né? Que é o mais importante. E aí, esses movimentos sociais vão se diferenciar pelo contexto que eles estão. Então, por exemplo, na atualidade, a gente está vendo uns movimentos sociais pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. É o contexto da atualidade. A gente pode pensar nos movimentos da Direta Já, que pedia a redemocratização do Brasil, que iam contra a ditadura. Então, depende do contexto social e histórico que eles estão inseridos, né? O espaço geográfico, um movimento aqui no Brasil é diferente de um movimento nos Estados Unidos. Aqui dentro do Brasil também, né? Um movimento na região sudeste pode ser diferente da região norte. Enfim, o espaço geográfico também influencia na característica desses movimentos. E os atores sociais, quem que vai estar à frente desses movimentos? Quem vai estar liderando esses movimentos? Se é uma liderança mais coletiva, se é um grupo dominante que está liderando. Então, isso também vai diferenciar esses movimentos sociais. Aí vamos falar um pouquinho de minorias, que é importante a gente entender esse conceito, né? A minoria são um grupo que se diferencia da maioria social. Essa maioria social não necessariamente é a maioria demográfica. Vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, os negros são a maioria demograficamente falando. Tem mais negros que brancos no Brasil. Mas, se a gente for falar socialmente, a classe branca é dominante, no sentido social, né? Então, as minorias se diferenciam em relação à etnia, à religião, ao gênero, algum tipo de deficiência, riqueza, orientação sexual, entre outras coisas. E aí, só para lembrar, as minorias estão abaixo das classes dominantes, né? As classes dominantes, elas detêm o poder, detêm os status sociais e as minorias ficam à margem dessa estrutura, né? Tem seus direitos prejudicados, porque vamos pensar, por exemplo, um homossexual que é agredido. Estava andando na rua e foi agredido sem mais nem menos. Ele teve o direito dele de estar numa rua sem fazer nada, prejudicado, porque ele foi agredido pela condição, pela orientação sexual dele. Então, essas minorias têm direitos, seus direitos prejudicados, e por isso que eles precisam lutar para igualar esses direitos, né? Assim, para dar uma equidade de condição. Não deveria, né? Se a gente vivesse em um mundo ideal
onde não existisse isso de minoria e maioria, e onde existisse respeito e uma harmonia social, vamos falar assim, eles não precisariam lutar por aquilo que é comum, né? Que é óbvio. Mas, enfim, vivemos num mundo, assim, cruel, né? Então, isso que é minoria. E aí, as minorias vão ter um papel importante nesses movimentos sociais justamente pela busca de direitos. Então, a gente vai falar agora das características desses movimentos sociais. Eles podem ser pacíficos, a partir da diplomacia. A diplomacia é conversa, assim, falando de um jeito mais fácil. Eu resolver a coisa não pelo uso da força, mas por um meio de uma negociação, de uma conversa pacífica, de um pedido, de analisar os dois lados da coisa, sabe? Quando tem alguma greve, por exemplo, a gente pode pensar que é uma forma dos funcionários manifestarem suas insatisfações. E se o patrão, a empresa, conversar com eles, ver o que eles estão propondo a partir dessa greve, o que eles querem que mudem, sem ninguém bater em ninguém, sem ter uso da força, isso é um movimento pacífico, um movimento pacífico social, de busca por melhorias, busca por direitos. A gente tem também os movimentos conflitivos, que aí sim é a partir da força, né? A gente tem alguns movimentos que estão relacionados a vandalismo, a agressões também, né? Contra os dois lados que estão brigando, vamos dizer assim. Então, eles podem ser pacíficos ou conflitivos. Aí a gente tem também uns tipos de movimentos sociais. Quando eles são reivindicativos, eles estão buscando direitos. Aí vamos pensar no exemplo. Eu falei para vocês das mulheres buscando o direito de voto. Esse movimento foi chamado de movimento sufragista. Então, é um movimento reivindicativo. Mulheres que lutam para ter o direito de votar quando isso ainda era proibido para elas por uma questão de gênero. Então, a gente está falando de uma minoria social relacionada a gênero, né? Que é as mulheres antigamente e ainda hoje, mas na questão de voto antigamente. Vocês conseguem pensar em algum outro tipo de movimento? Pode ir falando aí, se quiser falar no microfone, quiser falar no chat, mandar alguns movimentos para a gente ver que tipo que ele pode ser. A gente tem também os políticos, que eles estão relacionados a uma tentativa de mudar a relação de poder. E aí eu acho que esses aqui no Brasil a gente consegue pensar vários exemplos, né? Por exemplo, movimentos que queriam o fim da ditadura, movimentos, as diretas já, os cara pintadas, que foi um movimento também na época da ditadura para tentar mudar essa estrutura política, né? Vamos pensar em mais algum. A gente teve em 2013 vários protestos para aquele protestos dos 20 centavos, a gente teve vários protestos também, eu acho que pedindo o impeachment da Dilma, agora a gente está tendo também, né, para o impeachment do Bolsonaro. Então, no Brasil, movimentos políticos a gente tem vários. Feminismo. Então, o feminismo, eu acho sim que ele é um movimento reivindicativo, é uma tentativa de buscar direitos para mulheres que, de novo, né, por essa minoria de gênero. Muitas vezes direitos que
que para o homem é normal e para a mulher ela precisa lutar para conseguir isso. Igualdade salarial, né? O que mais que a gente pode pensar? Direitos, sim, de não sofrer violência doméstica, de não sofrer abusos. Liberdade, sim, sim. Feminismo não é igualdade de gênero no geral, esse é a definição, né? Buscar igualdade de salário, igualdade de tratamento, né? Eu passei. Será que voltou? Por fim, a gente tem também os direitos, os movimentos sociais de classe, que está relacionado mais à relação de trabalho. Igual eu estava falando de greves, né? Algumas greves que tentam pedir mais direitos trabalhistas, né? A gente teve muito isso quando a indústria no Brasil começou, assim. Lá na era Vargas, a gente teve vários movimentos buscando esses direitos trabalhistas. Lembrei também na Inglaterra, acho que a gente tem o ludismo, que aí, ó, era um movimento, não sei se era o ludismo, eu lembro que na Inglaterra teve um movimento que eles quebravam máquinas dentro das fábricas para tentar buscar melhores condições, né, de trabalho. Aí já é um movimento conflitivo, buscando esse direito a partir da força, né? Não era nada pacífico. Então, a gente tem reivindicativos, políticos ou de classes. Tá. Então, o que esses movimentos querem? O que é a consequência desses movimentos? Alterar ou manter uma conjuntura ou estrutura. E aí eu coloquei conjuntura e estrutura em negrito, porque olha aqui, conjuntura é um negócio mais atual, assim. Então, é algo mais a curto prazo. Eu quero mudar algo que está acontecendo agora. Por exemplo, esse movimento Fora Bolsonaro, ele quer tirar o Bolsonaro do poder. É um movimento que está acontecendo agora. Mas aí a gente tem também a estrutura. A estrutura, que é algo mais a longo prazo, que tenta consertar, vamos dizer assim, deficiências históricas. E aí aqui a gente pode pensar no movimento negro, por exemplo, de busca pelo fim do racismo, né? Busca por igualdade também de racial, né? E aí é uma estrutura que já está intrínseca no Brasil, se a gente for pensar, o que a gente chama de racismo estrutural, né? Quando eles aboliram a escravidão lá atrás, não fizeram nada naquela época para inserir aquela população negra que já era marginalizada, né? Que já era tida como escrava, como menos, como mercadoria. Não fizeram nada para inserir essa população na sociedade. Então, o que é o resultado disso? Historicamente, é uma marginalização da população negra, né? E aí, olha o tanto de problemas que a gente vê até os dias de hoje. Então, é uma coisa muito mais estrutural e muito mais complicada de se resolver, porque a gente tem que mudar a estrutura. Vamos pensar assim, estrutura é a base de ferro de um prédio. Se isso foi construído errado, é muito mais fácil do prédio cair. E consertar algo que já é a base de um negócio, né, é muito mais difícil do que consertar uma parede que estragou. A parede eu posso quebrar ela, construir de novo, mas eu não posso quebrar um pilar que sustenta todo um prédio, porque aí isso é muito mais difícil de mudar, né?
Então, tá dando para entender, gente? Tá confuso? Tentando acompanhar vocês no chat. Qualquer coisa vocês me falam. Então, qual que é os objetivos desses movimentos? É aperfeiçoar a democracia. Se a gente for parar para pensar, a democracia aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Democracia aqui no Brasil é muito recente, ela deve ter, assim, não chega a 40 anos de existência, né? Em alguns outros países, ela é muito mais antiga, muito mais consolidada. Aqui no Brasil, a gente tem democracia, mas a gente fica flertando com o pessoal que gosta de uma ditadura, né? Que quer fazer isso voltar. Então, a gente tem que sempre ficar buscando movimentos que lembrem do nosso direito de voto, da nossa liberdade de expressão, sabe? Assim, esses movimentos também querem aprimorar a cidadania, e a gente vai falar sobre cidadania daqui a pouquinho. Está relacionada a vários direitos também. E querem buscar direitos civis, políticos e sociais. A gente vai destrinchar o que esses direitos significam. Flertando no sentido de, tipo assim, tem uma galera, né, que gosta de ditadura, que fica querendo que isso volte. É isso que eu quis dizer com flertando, deu para entender? Ficou meio esquisito. Qualquer coisa vocês me falem, gente. Flertando no sentido assim, querendo que isso volte, jogando algumas coisas, instigando a população para que isso volte também, enfim. Então tá bom. Então, cidadania, vamos falar um pouquinho de cidadania. Cidadania, essa palavra cidadania vem da palavra cidade, né? É um pertencimento a uma comunidade e aí esse pertencimento vai te dar direitos e deveres dentro desse local que você vive. Vamos pensar, acho que cidadania fica muito claro, assim, para a gente pensar lá na Grécia, né? Que cidadão, quem que era o cidadão da Grécia Antiga? Era um grego, que era filho de grego, filho de pai e mãe grego, que falava grego, que participava da vida política, que era maior de 21 anos, ou seja, era pertencente àquele local mesmo, um estrangeiro na Grécia, sim, nas cidades, estados da Grécia, não era cidadão, não tinha direito político, não, sabe, estava ali para trabalhar só e gerar riqueza, mas não era visto como cidadão e não tinha os direitos e os deveres que os cidadãos tinham. E isso ainda existe, né? A cidadania ainda existe na nossa sociedade de uma forma um pouco menos rigorosa, vamos dizer assim, porque eu acho que a gente perdeu um pouco desse sentimento de pertencimento, sabe? De que ser brasileiro me dá direitos e me dá deveres também, que eu preciso cumprir. Aí, esse moço aqui, T.H. Marshall, ele vai definir para a gente os tipos de direitos. A gente tem direito civil. Civil vem de cidadania. São os direitos à liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de falar, né? O que eu penso, sem ser preso por isso. Liberdade de pensamento, direito à propriedade privada também. Direito à justiça, eu tenho direito
de ser julgado, mas eu também tenho o direito de me defender daquilo que eu sou acusado, sabe? Isso é bastante importante. Liberdade de ir e vir, então, são direitos que relacionados à cidadania. A gente tem os direitos políticos, que eles estão relacionados à participação política, como eleitor ou como eleito. Então, eu tenho direito, e no caso do Brasil, dever ao voto, porque aqui o voto é obrigatório. Mas eu também tenho direito de me eleger, eu também tenho direito de ser um representante da sociedade, se eu quiser ser um vereador, um prefeito, presidente. Então, eu também tenho direito de exercer essa participação política, seja ela votando ou seja ela sendo eleito para algum cargo. E aí a gente tem também os direitos sociais, que eles estão relacionados ao bem-estar econômico e social. Esses direitos, eles podem ser chamados de básicos e universais, que é os direitos à cultura, a trabalho, à alimentação, a moradia, essas coisas. E eles são os direitos que são mais instáveis no mundo. Então, a gente sempre está buscando a manter esses direitos. Por exemplo, no Brasil, todo mundo tem direito à vida, à moradia, à alimentação, à saúde, mas e na prática? Isso é cumprido assim de uma forma, vamos dizer assim, igual para todo mundo? Não, né? Geralmente classes com menos valor de remuneração, né? Classes com menor poder aquisitivo, estava tentando lembrar a palavra. Classes que não são as classes dominantes têm que lutar muito mais para ter direito à saúde, à educação de qualidade, à alimentação, à moradia. Então, isso é muito instável ainda, e aqui no Brasil principalmente. Ficou claro, gente, esses tipos de direitos? Gostando da participação de vocês. Isso aqui é legal falar, né? Porque os temas de redação dos vestibulares geralmente vai tocar em algum direito. Por exemplo, quando eles fazem um tema perguntando se o voto deveria ser obrigatório no Brasil mesmo, questionando isso e tal, está falando de um direito político. Vamos pensar em outro exemplo. Quando a gente tem uma redação falando de liberdade de expressão, na ditadura, a liberdade de expressão foi muito violada, né? Quem falasse mal do governo era preso, podia ser morto, torturado, enfim. Então, as redações sempre vão pegar esse tipo de direito para falar sobre. Então, é importante a gente ter uma noção sobre isso. Estou tentando pensar em mais exemplos, assim. Acho que liberdade de expressão é um tema que dá para a gente discutir bastante, assim, porque eu tenho liberdade de falar o que eu penso, sim, mas se isso fere a vida e os direitos de outra pessoa, aí já configura intolerância, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Redação também fala sobre os direitos sociais, vocês fizeram redação sobre a escassez de água, né? A água é um direito social, a gente tem direito à água, né? Ao consumo da água. Enfim.
acabando, tá? A gente só vai falar agora de umas nomenclaturas, assim, para a gente entender o que isso significa, que a gente vê muito isso em história e às vezes a gente não sabe o que significa. O que é uma revolução? É eu modificar todas as estruturas sociais. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, a gente tinha o rei governando a França, alheio a toda a situação econômica e social que acontecia lá, e a gente tem a tomada do poder pela classe trabalhadora, né? Pela classe pobre, como vocês falaram. Então, a gente mudou tudo a estrutura. Passou de ser monarquia para uma democracia, para uma república. E aí, golpe. Também é a mudança de estrutura, só que para manter uma outra estrutura. E aí a diferença é muito sutil, assim, porque é uma diferença ideológica. Tem pessoas que falam que o golpe de 64, que foi a tirada do Jango do poder e colocar os militares no poder, tem gente que fala que isso é uma revolução. Porque para eles, ideologicamente falando, né, na ideologia deles, aquilo foi uma modificação positiva. Mas, quando a gente analisa historicamente, a gente vê que os militares estavam querendo manter uma estrutura de poder, eles estavam querendo manter a classe dominante no poder. Então, é uma diferença muito ideológica e isso dá muita discussão, é bem polêmico, né? Revolta é uma insubmissão, ou seja, uma desobediência contra alguma autoridade, questionamento ou hierarquia. A gente tem várias revoltas aqui no Brasil, né? Revolta dos malês. É uma desobediência contra alguma autoridade para questionar isso. Insurreição também é um questionamento da ordem estabelecida. Eu estou questionando se as estruturas que estão no poder, na sociedade, se isso realmente é bom para a sociedade. Que no Brasil a gente tem a insurreição pernambucana, se eu não me engano. E aí um termo atual, né, o cyberativismo, que é um movimento social difuso, espalhado. Cyberativismo tem a ver com esses movimentos sociais na internet. E aí, qual que é a organização disso? Tem alguma organização? É algo muito recente, né? Quais são as consequências desses movimentos sociais que acontecem pela internet? Dessas revoltas, dessas manifestações de opinião, tem muitas manifestações que são organizadas em páginas, né, de Facebook, enfim, é algo muito recente. Aí eu trouxe para a gente fazer um exercício. Eu vou ler com vocês. Nossa reunião tem mais 5 minutos, acho que vai dar tempo. Se tiver mais alguma dúvida, vocês me falam, tá bom? Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do Brasil. Então, o que ele está falando? Que os movimentos sociais aqui no Brasil nos últimos 20 anos foi uma tentativa de democratizar o Brasil. Esse texto é de 2003, então está falando pós-ditadura. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam
diretamente com a população e com o Estado. Então, ele está falando que esses movimentos sociais estão tentando criar uma nova cultura para o Brasil, não só da democratização, mas criar também um novo pensamento, um pensamento voltado para a liberdade, né, vamos dizer assim. Então, vamos para a pergunta. No processo de democratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. B. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Letra C. Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. Ou letra E, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Que alternativa vocês acham que é? Manda lá no chat, pode falar no microfone. Ó, 2 pessoas colocaram a letra C, um colocou a letra B. Mais alguma opinião? Outro falou que é a B. Ó, eu acho que de cara eu já ficaria entre a B e a C também. Não falou nada de partido político, não falou nada de trabalhadores na letra D, fragmentar as lutas políticas na letra E também não, então a gente já tira, né? O Enem tem umas alternativas que a gente já consegue tirar. Tirou essa, ficou entre a B e a C. O que o texto está falando, gente? Que eles querem construir um novo pensamento para a sociedade. Um pensamento da democracia como algo mais amplo, não ficar só falando de democracia nesse momento em que precisa redemocratizar, mas tornar isso uma cultura, um valor social. Então, por isso que a letra B é a correta. Eles querem transformar a democracia em um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. A C não é que ela está errada, né? Mas ela não tem tanto a ver com o texto. O objetivo do texto é tornar a democracia um valor social, ou seja, algo cultural, algo dentro da sociedade, que não fique só nos momentos onde eu tenho troca de governo, onde eu tenho que redemocratizar o país, enfim. Ficou claro, gente? A nossa aula está acabando, a gente tem só mais 1 minutinho, mas se tiver alguma dúvida, vocês me mandem lá no WhatsApp que eu tento responder. Eu deixei umas videoaulas para vocês, depois vocês assistem, tá bom? Mas é isso. Qualquer coisa vocês me falam. E boa noite. Tchau, Xará. Boa noite. Tchau, Fica com gente. Deus.